Olá, boa tarde. Ernesto Denardim. Olá, boa tarde, 1h06. É uma sexta-feira, antevéspera de Grenal. Um dia depois do Grêmio ter ganho mais uma partida, são 6 vitórias consecutivas em 6 jogos do novo técnico do Grêmio. Na semana que o Inter perdeu pro Tátira, e quanta coisa tem para debater, né? Bom, é o Sala de Redação que está chegando em nome da Gimo, sonhar na química para uma vida melhor, Zafari Bourbon, Ruder Segurança, 49 anos compartilhando sua história com os gaúchos, ar-condicionado é na Frigelar, seu centro completo de climatização, agora IES é Fiat, Fiat é IES em Porto Alegre, Canoas, a Aurora Gran reserva um grande vinho brasileiro, Agibank, o melhor banco para você receber seu salário ou benefício, e planos de saúde empresariais Sulmed, carinho pela vida. Olha, se uma das questões importantes que nós temos aí nesse momento de pandemia no Rio Grande do Sul e no Brasil é emprego, eu tenho aqui uma grande notícia. A Ruder está contratando vigilantes e auxiliar de segurança patrimonial para trabalhar em Novo Hamburgo e Canoas. Atenção, Novo Hamburgo, atenção, Canoas. Interessados devem comparecer na rua Santo Antônio, 824, bairro Floresta, na segunda-feira a partir das 8 horas. Nossa RH está aguardando os candidatos com os mais altos padrões de prevenção para a Covid-19, pois para a Ruder, a sua saúde é nossa segurança. Portanto, rua Santo Antônio, 824, pessoal de Novo Hamburgo e Canoas que está precisando de emprego, a Ruder tem um emprego para você. Olha que grande oportunidade. Bom, mas enfim, o Grêmio ontem... Isso aí vai dar correria. Todo mundo quer emprego. Todo mundo quer emprego. E a Ruder tem emprego. O que os caras não querem é trabalho. Emprego querem. Não, mas tem muita gente que está correndo atrás de emprego aí. E que bom que a Ruder tem essas vagas importantes, né? Para o pessoal cuidar da segurança da gente através da Ruder e ter o seu salário, enfim, ter a sua vida, essa coisa toda, do jeito que funciona o dado econômico. Guerrinha, gostasse do Grêmio? Me conta do Ferreirinha, Guerrinha. Me fala de alguma coisa, Guerrinha. Eu vou começar te dizendo uma coisa que eu ontem... Ferreirinha está me encantando há algum tempo, já escrevi sobre isso. Ele faz coisas que eu me acostumei a ver ao longo da minha vida, que acompanho futebol e não é pouco tempo. Ele faz o que os outros faziam, os bons faziam, né? Ele olha para frente, tem um, tem dois, ele diz, é comigo mesmo, vamos embora. E ele encara, não quer saber. O Ferreirinha é melhor que o PP, Pedro. Bem melhor eu acho que ele vai ser melhor que o Everton. Vou um pouco adiante. Com o Everton eu vou esperar um pouquinho ainda, mas que o PP ele é bem melhor. Ele é um jogador diferenciado, cara. Ele vai pra cima, ele dribla, ele apanha e levanta, ele não fica naquela frescura de deitar, esperar médico, essas coisas todas. Ele é hoje, o Grêmio hoje, não vão ficar bravo comigo, o Grêmio hoje é Ferreira e mais 10. Ferreira e mais 10. Eu como sou fã do Fábio Santos, eu digo que é Ferreira, Fábio Santos e mais 10. Thiago Santos. Thiago Santos. Que, aliás, é dúvida pelo Grenal. Eu acho que não jogo. Tá fora do Grenal. Não, tá fora. Tá fora. Ele já passou por exame. Tá fora, mas já. O Grêmio não divulgou ainda, mas ele tá fora. Ele tem uma lesão mínima, provavelmente vai ser apontado como grau 1 no termo técnico, né? Mas sim, ele tá fora, e eu diria mais, a grande preocupação é que ele esteja fora dos 2 clássicos. Exatamente, a dúvida pro outro, mas, né? É que ele individualmente tá muito bem, né? De fato, ele tá jogando muito bem. Léo, liga o teu microfone aí, Léo. Eu não sei o que tá... Agora sim, agora tá. Agora sim. Mas eu ia dizer, Léo, que independente... Não, mas é que a gente não tava te ouvindo aqui, Léo. É que independentemente do Thiago Santos estar muito bem, o Grêmio definiu que ele tem um volante protetor à frente da zaga para que o Matheus Henrique, quem estiver ao lado dele, possa ser o Matheus Henrique que a gente está vendo agora, um cara diferente. O Matheus Henrique até há pouco tempo queriam tirar do time. Agora se viu que não é bem assim. Então ele tem uma figura definida, se não jogar o Thiago Santos, joga o Lucas Silva, né? A ideia está mantida. Não sei se haverá tanto prejuízo assim para o Grêmio, apesar do Thiago Santos. Eu até não entendi. Eu não entendi ontem. Olha, uma informação rapidamente. O Guerrinha falou de que é Ferreira e mais 10. Eu acho que ainda hoje à tarde, ou no máximo, mais tardar no final de semana, vai ser Ferreira, Douglas Costa e mais 9. Os entraves lá com a foi o que me disseram teriam sido vencidos. Então como ele está acertado com o Grêmio, seria questão de tempo o anúncio, só para dar essa informação. Por isso a minha ansiedade. A imprensa italiana está até dando que acabou, que tem um acerto já, né?
tem uma perspectiva de que ele seja anunciado hoje ainda, né? Ainda antes do Clássico Grenal ele seja anunciado. O que eu não entendi ontem, né? Depois, ao final do jogo, a análise, claro, que muda, porque aí várias coisas aconteceram e a gente já passa a cogitar o Lucas Silva nessa vaga do Thiago Santos pela lesão muscular que ele teve. Hoje também teve o Kahneman fora, né? Porque o Kahneman passou por um procedimento no Hospital Moinhos de Vento pela manhã e vai ficar de molho algum tempo aí, um problema no quadril. Mas o que eu não entendi no começo do jogo foi... ambulatorial. Te interrompi só pra dizer que não é uma coisa tão grave assim, ele já volta a treinar, né? Mas não sabe quando volta. Mas de qualquer maneira é o cara que se imaginava que pudesse jogar as finais e praticamente está fora. Só que o que me chamou a atenção foi a escalação no início do jogo do Lucas Silva junto com o Thiago Santos. Porque eu entendo o Lucas Silva e o Thiago Santos como jogadores de uma mesma posição e até de funções muito parecidas. Né? Agora, claro que vai se adequar, ele vai acabar provavelmente, ele, Thiago Nunes, usando o Lucas Silva nessa vaga. Mas o Ferreirinha tá sobrando. O Ferreira hoje, ontem na TV até se falava isso. O Ferreira é o grande jogador da Copa Sul-Americana. Ele é o grande jogador disparado do Grêmio. O Ferreira, ele consegue jogar pelos dois lados, quando precisa fazer recomposição ele faz. E aí entra o trabalho do Thiago Nunes, sim. Porque o Thiago Nunes deu liberdade pro Ferreira e deu titularidade pro Ferreira. E qualquer profissional, em qualquer posição que ele ocupe na sociedade brasileira, ele tendo confiança, ele rende muito mais. Isso vale para cronista, para jornalista, para advogado, para médico. E ele não tinha essa confiança de sequência. O Ferreira não era titular do Grêmio. Com o Thiago Nunes, ele vira titular. O que me falta na Rádio Gaúcha é que o Thiago não me dá essa segurança. Senão eu tava tranquilo também. O que eu vou fazer? Bom, se te der mais segurança... Tô lutando. Tá fazendo o Thiago Santos pro te der mais segurança, só se ele colocar alguém da Ruder do teu lado. Não, a Ruder me interessa. Ainda mais com funcionários novos agora em Canoas. Não, mas Pedro, olha só. O Thiago Santos e o Lucas Silva a gente vai aos poucos colocando um tijolinho em cima do outro e vai montando aí o muro, enfim, do Thiago Nunes, o técnico do Grêmio. Tu vê que ele não tem problema em escalar vários jogadores de característica defensiva no time no meio campo, por exemplo. Não, mas esses dois escalaria não pode... daqui a pouco Lucas Silva e Thiago Santos. Ele põe e não tem problema, para ele não é problema. O que ele fez ontem, pro meu gosto, tá errado. Lucas Silva e Thiago Santos no mesmo time, não. Um ou outro. O melhor é o Thiago Santos. Se não puder jogar, joga o Lucas Silva, mais o Matheus Henrique e o Darlan, que são jogadores diferentes. Também fazem função de volante, mas sabe sair jogando. Agora, dois brucutu não dá, né, cara? Mas ontem o que ele faz? Ele alinha o Thiago Santos e o Lucas Silva, principalmente na fase defensiva do jogo, né? E ele libera o Matheus Henrique ontem. Ele até achei legal ele se tratar como médio na entrevista, né? Eu sou médio, não é nem meia, nem volante, é a função. Mas o Matheus ontem, ele foi um jogador muito mais ofensivo. Ele voltava para recompor. Tanto é que na marcação... Mas domingo passado, sem isso, ele fez gol, cara. Dentro da pequena área. Mas ontem, por exemplo, na marcação da saída ele sofreu aquele pênalti. Na marcação da saída de bola... Dois volantes lá. Na marcação da saída de bola, era o Matheus que alinhava com o centroavante. Né, para marcar, portanto, isso é a função do meia, na verdade. O Jean-Pierre fazia isso na época do Renato com o Diego Souza. Então, ontem ele foi muito mais ofensivo e durante o jogo o Thiago pedia para ele, para que ele não voltasse tanto. Foi um teste que o Thiago fez. É que ontem ele foi meia central, né, Léo? Robustez no meio campo e ter um meio campo mais robusto, mais forte e liberar o Matheus. Não, mas esses dois jogadores isso não vai funcionar. Ele fez um teste que ele não vai fazer de novo, porque não é bom. São dois jogadores que não tem... tu tem que ter um, sim, bem defensivo, bem cão de guarda, sim, precisa, mas dois não. Aí tu tem que ter dois jogadores Pedro. Dois saem. Na verdade, o que mais me pareceu estranho não sabe sair, não adianta sair. Que normalmente... Não, é que quando joga no 4-1-4-1, fixam ali é o Thiago Santos, tá bem. No 4-2-3-1 e o Matheus Henrique jogando como meia, como disse o Léo, por isso que ele ficava lá, ele na frente, o centroavante, o Diego Souza, na hora de voltar, porque essa é a função do meia central. É mais razoável tu ter dois volantes que marquem, mas que tenham mobilidade. O time não fica não é o caso deles, cara. Eles são iguais. Mas é o que eu tô dizendo. Pelo que eu disse no começo, é por isso que eu achei estranho, Léo, por isso que eu achei estranho.
os dois alinhados com essa característica defensiva. Mas é uma característica do Thiago Nunes. Ele não vê problemas em se defender. Mas tem um outro problema, né? Ele tem essa ênfase. Vai ter time, Bagé, que vai articular muito por dentro. Vamos pegar, por exemplo, o River Plate. O River Plate é um time que articula muito. Agora o Gadiardo tá mudando, mas ele articula por dentro. É um time que faz muito 2-1 por dentro. Tu tem um meio-campo mais recheado, tu elimina isso. Eu não sei se ele não estava observando, porque o Inter também é um time que por dentro vai muito bem. O Inter troca muito passe por dentro. E aí tu recheia. Mas tu não precisa rechear com dois marcadores, né? Aí eu quero ele pode rechear com jogadores de outra função. Isso aí. Aí eu tô defendendo a contratação do Thiago Santos, quase fui agredido nesse programa, agredido pelas ideias, né? Jamais fisicamente, porque ninguém teria o peito de chegar em mim. Ideias não agridem, apenas a carinho. Exato. Tá. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, o Thiago Santos conseguiu uma solução que dentro do que ele tem no Grêmio, eu acho que é a mais adequada. Matheus Henrique e Darlan, e atrás o Thiago Santos. Não pode jogar o Thiago Santos, joga o Lucas Silva, que deve ser o que vai acontecer no Grenal. Né, Pedro? Tá, mas olha aqui, só uma coisinha, Bagé. Não pode ter dois jogadores da mesma característica que não sabem sair jogando, cara, senão tu emperra o time. Não, claro, volante, eu brigo com o Maurício sobre isso, que não gosta de volante. Eu acho que foi um teste, eu acho que foi um teste para traidor da causa, e aí teve outro, tem no jogo, tem dois momentos que, dependendo da partida, eles podem atuar juntos. Por exemplo, o primeiro gol começa num drible passe do Lucas Silva pro Ferreira cruzar pro Matheus. E a lesão do Thiago Santos é numa segunda chegada consecutiva dele, questão de um minuto. É que isso muda tudo. Entendeu? Que ele chega à linha de fundo e cruza, ele articula, ele sai e chega... Mas não dá para te pensar em lances isolados do jogo. A minha preocupação é outra. Senão eu vou ter 1000 explicações. O que eu estou dizendo é o seguinte, são jogadores iguais e que se repetem, são excludentes, ou um ou outro. E isso parece muito claro, e eu não gostei dessa escalação. Né? Isso, Pedro, depende. Tem jogos que é necessário que se faça isso. Para te liberar um armador, para te liberar os laterais... E aí daqui a pouco o teu time está vulnerável atrás, vai te proteger um pouco mais. Tem jogos e jogos. Normalmente eu também acho que o melhor é ter um volante com boa saída de bola que acione logo os homens que estão na sua frente, para que o jogo tenha velocidade, que o time consiga chegar o mais rápido possível no gol do adversário. Sobre o Matheus Henrique, eu fui um dos que achava que ele estava jogando muito pouco, produzindo pouco, e estava. A entrada do Thiago melhorou muito a vida dele. Ele virou um jogador que agora a entrada dos Thiagos. Ele pisa na área, ele conclui a gol. Ele ontem fez gol até de cabeça, parece inacreditável, de cabeça ele fez gol. Ele tem aparecido. Por quê? Porque ele agora não fica tão preocupado em fazer uma coisa que não é a sua melhor virtude, que é desarmar. Tem liberdade. Exato. Mas eu tenho uma outra preocupação com a marcação. O Grêmio não jogou... Eu tenho uma preocupação com a marcação, porque claro que são poucos jogos, mas ao mesmo passo que a gente pode elogiar que são poucos jogos, e são poucos jogos todos eles vencidos, tem 100% de aproveitamento, interessa o adversário, tá ganhando de todo mundo. Se ele tá jogando com um time fraco, ele tá fazendo a obrigação que é ganhar. Ao mesmo passo, tem uma sintonia fina que o Thiago Nunes falou na entrevista de apresentação, falou sobre isso depois do primeiro jogo, quando teve essa dificuldade contra o Ipiranga de Erechim, mas não conseguiu ainda solucionar. O Grêmio continua marcando por zona. E a marcação por zona mexeu numa situação do Grêmio, que o Grêmio está muito frágil em toda a bola que vem para... Ou acontece gol do adversário na bola aérea, ou o Breno faz algum milagre. Porque se o adversário acerta a bola no gol, é isso. Ou ele faz o gol, ou o Breno faz milagre. Ou seja, a bola está chegando com uma certa facilidade no movimento aéreo do adversário, para que esse adversário execute o cabeceio. Então, é esse defeito. O Grêmio não está conseguindo marcar, não está conseguindo neutralizar a bola aérea adversária. Ontem, Bagé, por que faz o Grêmio? O Renato, quando ele chega no Grêmio, e o Grêmio tomava muito gol de cabeça com o Roger, o Renato muda a marcação para marcação individual, que ele disse, é melhor tu sabe quem falhou, tu consegue descobrir quem falhou, porque cada um pega o seu. O Thiago Nunes está fazendo uma marcação mista, né? Alguns marcam por zona e outros marcam individual. Ontem, o erro foi individual. Porque o Luiz Fernando era o cara que tinha que bloquear o zagueiro, que vem de trás, o zagueiro estava quase na risca da grande área. O outro zagueiro puxa a marcação, outro jogador do Lanús, e ele escapa da marcação. Mas um zagueirão daqueles tem que botar um zagueiro, não o Luiz Fernando. Não pode ser o Luiz Fernando. Não necessariamente. Tu pode botar um jogador mais baixo, desde que ele bloqueie essa corrida do zagueiro para pegar a impulsão e mas é que é toda a bola, Léo. Mas ele não fez toda a isso, bola. ele não conseguiu.
Mas não foi um lance isolado. Ele não conseguiu. O que eu estou me referindo nesse montante dos 6 jogos, e claro, elogiando muito, o Thiago Nunes é objetivo, não tem firula, ele consegue fazer um time muito mais vertical, isso tudo é legal. Com esse momento do Ferreira, o próprio Luiz Fernando está surpreendendo e está aproveitando bem a oportunidade, não seria meu titular, mas ele está aproveitando bem. Mas o que eu me refiro é a quantidade de exposição que o Grêmio tem ao longo dos jogos. Independe do adversário. Não, é verdade. Mas aí tem lá em Erechim, o Grêmio poderia ter perdido o jogo pela bola aérea. Poderia. Só um pouquinho, Léo, só um pouquinho, senão a gente não roda aqui. Então assim, essa questão da bola aérea, ela vem se repetindo nos jogos. Então, quando tu tem um episódio, bom, pode ser uma marcação individual errada do Luiz Fernando, pode ser uma dessincronia da zona e da marcação individual, tá bem. Mas aí no outro jogo, no outro, quando tem uma repetição, alguma coisa não está funcionando. É um ponto de observação do Grêmio, sim, porque todos os jogos o adversário cabeceia. Isso é treino, né? Se faz no treino. E ontem, numa das respostas, eu achei muito interessante, eu estou gostando muito das entrevistas do Thiago, né? Porque ele explica, e mesmo sendo uma entrevista breve, ele disse, eu estou há 20 dias no Grêmio, eu fiz 6 jogos em 20 dias. Então são 12 dias que estão comprometidos, porque tu não treina no dia seguinte e tu não treina no dia do jogo. Então, de 20 dias ele teve 8 de treino. Isso algo mas o jogo é o treino, né? Que na verdade ele está treinando no jogo, né? Não deveria ser assim, mas é a rotina, é o calendário. Mas é algo que ele vai ter de ajustar, concordo com o Bagé, não tenha dúvida disso, mas isso vai ser ajustado com o treino. Agora, quando ele vai poder treinar, eu não sei, porque, por exemplo, o Grêmio vai à Venezuela, daí tem o Grenal e vai à Colômbia na quinta, e da Colômbia certamente não deve ir os titulares. Manda o preparador físico dele lá com o time C. Exato, e vai à Fortaleza, né, Pedro? Tu sai da Colômbia e vai à Fortaleza. Aí é duro. Potter, e o Inter pro Grenal, Potter? Me conta, Potter. Quero saber do Inter, Potter. O Inter jogou ontem, né? E sofreu de novo. Na altitude, no Olímpia, aos 96 mil minutos do jogo. Acha um gol contra o Always Ready. O Olímpia ganhou lá? Ganhou lá. Ganhou 2-1. Sempre lembrando que pro Bagé a altitude não existe, né? Não, só fiz uma pergunta. Tu já sabia, você não estaria aqui na sala. Bagé, né? Não estaria aqui na sala, se não soubesse como é que foi o jogo do Olímpia. Eu imaginei que fosse proibido ganhar lá. Não é. Quem é que disse que é proibido? Não, eu imaginei, eu não disse que ninguém falou. Só imaginei. Mas então tu tem que mudar a tua imaginação. Não, mas vitórias lá são exceção de uma regra. Não são, Pedro. Quando o Inter aqui, Potter, quando o Inter reclama do gramado, o gramado é ruim para os dois. Isso vale pro jogo do Juventude, vale pro jogo do Tati. Então essa reclamação aí é grupo, pra cima de mim não. Agora, quando reclama da altitude, aí é diferente, porque quem está habituado à altitude respira muito melhor de quem não está. E aí faz diferença. Mas às vezes... Isso a gente sabe, mas dá pra ganhar. Dá pra ganhar, mas na maioria dos casos não ganha. Essa é a realidade. Então, parabéns ao Olímpia. De qualquer maneira, mudou a conformação do grupo, porque agora esse jogo Inter e Olímpia, que se o Olímpia tivesse perdido, talvez fosse um jogo menor, porque o Olímpia já estaria desanimado e se preocupando com o Campeonato Paraguai. Cara, ele vira uma Copa do Mundo agora. Vira uma Copa do Mundo e o Inter tem que ganhar para decidir o primeiro lugar no grupo contra o Always Ready. O melhor resultado para o Inter ontem era ganhar os bolivianos. Era o melhor resultado, na minha opinião. E é contra o Olímpia, e é sem altitude, e é no melhor gramado que o Inter vai jogar desses 3 times. Então não tem nenhuma desculpa para quinta-feira. O que bagunçou completamente, obviamente, com o planejamento do Inter pro gauchão. E aí, Pedro, eu chego numa conclusão absolutamente óbvia, que pro Inter, o gauchão não é a prioridade nesses 10 dias. Mas vai perder, vão demitir o técnico. Não, demitiram o Cudê no ano passado. Os últimos treinadores do Inter, todos eles perderam o gauchão. O Odair perdeu o gauchão. Cudê perdeu o gauchão. Desde o Argel ninguém ganha. Cudê perdeu o gauchão e perdeu ganhar, né? mais. E quando o Argel ganhou, em seguida o Inter foi rebaixado. Então todo mundo sabe que a prioridade não é mais essa. E quem é que criou essa prioridade errada nessa semana? O próprio Inter. Aquela preguiça, né? Sim. Aquela preguiça venezuelana. A culpa é completamente do Inter. Os 4 times têm 6 pontos e o Inter enfrenta o Olímpia já sabendo como foi o resultado do Tátira contra o Always Ready, que é na Venezuela o jogo. O jogo é venezuelano, né? Se o Tátira ganha e se o Olímpia ganha, o Inter pode ganhar de 26.000-0 do Always Ready na última rodada. Se os dois empatarem, o Inter está fora da Libertadores América. É isso que aquela preguiça venezuelana está causando pro Inter. Como brincou hoje Bagé no Bola nas Costas,
calculadoras apareceram no grupo mais fácil da história da Libertadores. Né? Elas já tinham aparecido antes de ontem. Eu fico pensando no seguinte, se tem alguém em dúvida do time titular, da cabeça do Ramírez, dúvida da fisiologia, dúvida da preparação física, não joga o Grenal. Não interessa mais o Grenal. Perdeu o Gauchão, o Inter perdeu o Gauchão, tem a flauta e já era. Morreu. Não perde dinheiro, não perde nada. Agora tá fora da próxima fase da Libertadores América, é perda de dinheiro, perda de coisas gigantescas, ainda mais nesse grupo e nessa fase. Mas a pressão não pode ser maior, Potter, se tu abre mão, porque, beleza, tá, vamos separar o Grenal, que já é um campeonato à parte. Só que é um Grenal que define um título. Eu tô achando maravilhoso esse teu discurso e tomara que seja verdade, porque ele facilita o nosso trabalho no domingo. Mas olha o tamanho dessa pressão, daqui a pouco tu toma uma pancada do principal adversário e não quer dizer que abrir mão do Grenal vai te facilitar alguma coisa na Libertadores. Mas qual é a pressão maior? O Thiago Nunes está empilhando jogos atrás de jogos. Qual é a pressão maior, Bagé? Qual é a pressão maior? Sair fora da Libertadores na primeira fase com esse grupo ou perder o Gauchão pro Grêmio? Mas essa pressão de perder o Gauchão... A Libertadores é ruim. Agora, aparentemente há uma... Quem garante que vai ganhar a Libertadores? Não estou dizendo que tu vai ganhar a Libertadores, Bagé, mas ser eliminado da Libertadores na primeira fase é maior pressão pro treinador do que perder pro Grêmio. Eu vou dizer uma coisa que o torcedor do Grêmio não vai gostar. Eu vou dizer... se eu tivesse no teu lugar, eu gostaria de estar acontecendo o que está acontecendo no meu lugar com o Thiago Nunes agora. Que ele tá botando o mesmo time a cada jogo. Ele só vai descansar agora, provavelmente, na Sul-Americana, porque ele fez o dobro de pontos do segundo colocado. Porque daqui a pouco tu toma uma pancada no Grenal e ali na frente tu cai fora da Libertadores. É que tu não foi a lugar nenhum. Se tu pensar que não pode ganhar, desculpa, Guerreiro, se tu pensar que não pode ganhar a Libertadores, não disputa a Libertadores. Não é essa discussão de agora, dessa semana. Eu tô discutindo o que tá acontecendo agora, neste exato momento. O jogo mais importante do Inter é em Assunção. Não é no Beira-Rio e não é na Arena. É em Assunção. Mas então, Potter, me responde o seguinte. Oi. O jogo contra o Olímpia, ele está muito ligado ao Grenal. Está muito ligado ao Grenal. Depende do que vai acontecer. Ou o Inter sai fortalecido. Psicológico. Claro, o Inter sai fortalecido daqui, entendeu? Para jogar no Paraguai. Ou sai abalado. Sai abalado. Porque se tu leva uma pancada no Grenal, tu sai daqui, seja como for, puxa vida, vem cá, nós temos capacidade para reverter todos os quadros que nós nos metemos. Agora, se tu sai fortalecido, tu olha pro Olímpia e diz, vem cá, para esse time aí foi aquele que nós pegamos lá e ganhamos fácil. Aqui nós não vamos perder. Então, ele passa muito pelo Grenal. Psicologicamente, é importante o Grenal. Já que o Sá de Redação é para pensar alto, alguns absurdos, eu vou pensar alto um absurdo aqui. Eu já até falei hoje de manhã mais cedo. Porque assim, vamos lá. Se o Inter tivesse ganho Inter Olímpia, não valia nada. Né? Valia pouca coisa. Valia, né, ter mais pontuação para daqui a pouco decidir em casa, alguma coisa. Mas a casa tá muito relativa, porque a casa não tem torcida, então tá, beleza. Mas assim, o peso seria o peso Grenal, somente esse. Aparentemente, as atenções do Inter, não, aparentemente não, elas estão divididas agora. A Libertadores e Gauchão valem muito pro Inter nesses próximos 10 dias. Mas eu acho que pode tirar um peso da cabeça dos jogadores entenderem que tem uma terceira decisão nessa semana. O Inter tem 3 decisões, 2 óbvias. Primeiro que é contra o Grêmio, segundo que vale taça. O Inter pode levantar uma taça domingo que vem, sem ser nesse no outro. Pode levantar na Arena. Mas se abrir mão do jogo, não. Mas não é abrir mão do jogo, não falei em nenhum momento isso. É pesar o que vale mais. Se eu tenho um jogador... tira a importância, tu abre mão, Potter. É que nós estamos... O Guerra trouxe a situação do comando de vestiário, tá? Mas eu tô falando isso, Bagé. Eu tô falando motivacional. Isso. Eu tô falando isso. Motivacional do Inter... estão perdendo o Grenal. Imagina sem motivação. Mas exatamente. E estão perdendo o Grenal, como tu disse, porque estão abalados psicologicamente, porque eles entram muito mais pressionados. O que eu quero informar para os jogadores do Inter que a maior pressão não é no Grenal. É contra o Olímpia. Porque o fiasco está fora da Libertadores. Perdeu o Gauchão pro Grêmio, não é fiasco. Eu acho o Inter poupou Edenilson, Rodinei e Maurício lá na Venezuela. Poupou esses jogadores pensando no Grenal. Fiasco é perder o campeonato pro Grêmio e mais fiasco é sair da Libertadores no grupo mais fácil, não é desse ano, é da história. Nunca, nenhum clube teve um grupo tão fácil como esse. Eu acho que depende de como perder pro Grêmio, né? Porque perder Grenal...
Inter e Grêmio são, aliás, os dois times que mais venceram cada um foi o Inter e o Grêmio. Mas é o histórico, Potter. Grenal, Potter. É o histórico recente. O torcedor quer ganhar. Tá, agora outra coisa. Então torcedor do Inter. O Grenal, tu dissesse um negócio importantíssimo. O Grenal, tu não perde dinheiro. Se tu perdeu o gauchão, tu só perdeu o gauchão. Agora, se tu sair fora da Libertadores e outra, perder pro Grêmio faz parte da vida, do jogo, é time da mesma grandeza. Tem uma coisa pior aí. Agora, não classificando o Tátira. Mas tem uma coisa pior aí. O Potter... Ó, Luiz, que isso, cara? Tem uma coisa pior, Pedro. O Potter tá com várias calculadoras ali, porque ele tem no celular, tem portátil, tem calculadora HP2C. É matemático. Só que tem uma coisa pior, é que o Inter pode, ao não passar de fase, todo esse aspecto ainda cair para uma Sul-Americana. Porque pode ele cai direto o Grêmio, e aí pega um Grenal lá na frente. Eu não tô zoando, eu tô falando sério. Mas esse lado, esse lado, coisas que tu apontou aí não tem nada. A Sul-Americana tudo bem. É que tu tá dando um discurso como o torcedor quer ir pro Grenal às ganhas, Potter. Não, mas tu tá te vacinando nessa época de pandemia. Olha só, não sei como você vacinação. Olha só. Eu sou responsável, só um pouquinho, Diogo. Eu sou responsável porque eu digo, tu interpreta, Bagé. Não foi isso que eu falei. Não foi isso que eu falei. O que eu falei é que o próprio... Tu não tá tirando a importância do jogo, do Grenal? Eu preciso falar. Senão não vai adiantar nada, né? Porque senão não, mas tu tá falando, é que tu tá dizendo uma coisa e depois explicando que é outra que tu tá dizendo. Tu tá tirando o peso do Grenal pro Inter. Eu tô dizendo que... não é um jogo onde um tem peso, outro não tem. Os dois têm peso. Só mas que pra ti é mais importante quinta. Não, pra mim não. Pra Júpiter... Pra obviedade, pra matemática. Pra mim não, cofre, por isso que eu tô te perguntando. Pro clube. Tu me respondeu. O que é mais importante, Gauchão ou Libertadores, Bagé? Não, mas só um pouquinho, Potter. Eu tô te perguntando, falando do Grenal. O mais importante não é o próximo jogo? Não, tu tá me perguntando do Grenal como se eu tivesse tirado. Exatamente. É óbvio que tem peso o Grenal. Agora o Inter criou esse problema pra ele. Quinta-feira decisão lá em Assunção. Eu não disse. O mais importante é o Grenal. E o que é mais fácil de ser conquistado? A Libertadores ou o Gauchão? A Libertadores. Precisa ganhar. O Inter precisa ganhar. É mais fácil classificar na Libertadores. Não, peraí. Mas olha só, o Brasil é um país realmente complexo. Olha só, quando a gente começa a temporada, o estadual nunca é importante. Tá lá um dirigente de um clube contratando um técnico estrangeiro lá, o Abel Ferreira. Aí o cara pergunta, olha, que campeonato é esse aqui? Um campeonato estadual, porque não tem... campeonato Alentejão, lá do Alentejo em Portugal, Algarvão, de Algarve, não tem. Mas ele leva o quê? Olha, ele não leva rigor a lugar nenhum. É mesmo, e os gramados são bons para jogar? Não são muito bons. E os adversários? Olha, tem time que não é de série nenhuma. Não é importante, mais importante é Libertadores e Brasileirão. Isso, tá tudo certo. Aí agora, quando vai chegando no final, a gente vê o Hernan Crespo jogando com reservas contra o Rentistas, ele já está praticamente classificado. Não, só um pouquinho, Bagé. Ele já está quase classificado, mas o primeiro lugar do grupo já está complicado, porque o Racing tem 8 pontos. Por quê? Para preservar contra a Ferroviária de Araraquara, que é as quartas de final. Hoje o jogo. O Corinthians foi eliminado lá para o Peñarol, na Sul-Americana, tomando 4-0, porque jogou com o time reserva, porque ele está popando também para a semifinal do Campeonato Paulista. O Abel Ferreira tomou um pau da imprensa, inclusive, porque ele jogou com time reserva no campeonato estadual, pensando na Libertadores. Aliás, já está classificado por antecipação. Então é uma coisa maluca, porque o estadual ele não vale. Aí mas chega na reta final, ele vale pra caramba. Claro, pois é, que o Brasil é um país diferente. É um país muito diferente. Mas o torcedor brasileiro... Vale, é o Grenal que vale. Se fosse Inter e Juventude a final do Gauchão, Inter preservaria todo mundo. É que a rivalidade central do Brasil, ela é regional e ela está nos campeonatos estaduais. Essa que é a questão diferente, não é nem estadual, é a rivalidade. Não, diferente mesmo é o que a Gimo lançou, rapaz. É o que a Gimo lançou, tu não sabe, eu vou te explicar. É o Gimo Álcool 70 Aerosol. Que é a proteção do álcool aliada à praticidade do aerossol e Gimo, tu sabe, né? Qualidade comprovada. Atendendo aos decretos governamentais, as lojas Zafari e Bourbon estão com novos horários de funcionamento. Confira em zafari.com.br e nas redes sociais. A Ruder completa 49 anos e tem emprego, olha aqui, ó. Tem emprego para quem é de Canoas e Novo Hamburgo, tá?
Entre na Santo Antônio 824, ali no RH da Ruder, você pode ter emprego, hein? Olha, quem está precisando trabalhar, a Ruder tem vagas. Isso é extremamente importante nesse momento, tá legal? E se você está procurando ar-condicionado, já sabe, né? Split Inverter da Springer Midea, que você encontra na Frigelar. Eu disse Springer Midea e frigelar.com.br. Nós voltamos logo depois dos comerciais. Já pensou em adquirir uma telha com 15... 1h41, agora IESA Fiat, Fiat IESA, aproveite as super condições de lançamento em Porto Alegre, na Edu Chaves e em Canoas. Em Canoas, também tem IESA Fiat, né? Na Getúlio Vargas. Acesse iesafiat.com.br. O acompanhamento perfeito para um belo churrasco em família. Aurora, Gran Reserva. Um grande vinho brasileiro. Tem lá na Vinhos do Mundo. Já peguei lá esses dias uma caixinha lá e trouxe para casa, porque esse fim de semana eu quero beber as graças do Grenal e também do Aurora Gran Reserva. Guerrinha, qual é o time que o Inter vai botar em campo, Guerrinha? Vamos ver se tu adivinha. Pedro, eu não tenho a informação do time. Na minha cabeça é Lomba, Rodinei, o zagueiro não vai ser o Zé Gabriel. Eu acho, depois de tudo que aconteceu. Será? O Lucas, eu acho que vai ser o Lucas. O Cuesta e o Moisés. Cuesta e Moisés. Dourado, Edenilson, Prachedes, Palácios, Yuri Alberto, não, Galhardo e Maurício. Eu acho que vai ser esse o time. Acho. Com cuidados, com meio campo recheado, né? Não dando chance, protegendo a defesa. Porque o Internacional não pode tomar uma pancada domingo. Se tomar uma pancada domingo, complica o jogo de quinta e praticamente deixa escorrer pelos dedos o título do Gauchão. Pode ser, Potter, por aí também. Concorda, Potter? Concordo sobre o time, eu acho que sim, a gente até tinha escalado isso ontem, né? Talvez apareça alguma novidade com o Yuri Alberto junto com o Galhardo, sei lá. Palácio voltando de uma lesão, não está completamente curado, aí entra algum outro cara lá na direita, como o Maurício, com o Praxedes no meio, talvez isso possa rolar. Mas, com o Lucas Ribeiro, Potter. Com o Lucas Ribeiro, como eu falei ontem. Porque tem que marcar o Diego Souza, né? Ele já jogou o Grenal, né? O Ramires já escalou o Lucas Ribeiro no Grenal com uma situação específica de bola aérea, né? Com o Diego Souza. Que naquele Grenal não foi feliz, né? Em bola aérea. Mas, claro que o Inter criou esse problema para ele mesmo, né? E ontem o Olímpia destruiu com a semana Grenal do Inter, porque eu tenho certeza que lá tem pensamentos de como resolver a situação, e mas ao mesmo tempo eu não duvido que possa pintar vamos lá, Marcos Guilherme para ajudar a marcar o Ferreirinha. Não duvido. Não duvido que o Inter pense, já que tem que pensar no adversário, o Inter vai pegar o adversário mais preparado desse ano. O Grêmio de agora é muito melhor que o Grêmio do Renato. No outro Grenal, o Maurício não jogou lá pela direita, jogou, né, gente? No outro Grenal. E uma das funções era fortalecer defensivamente aquele lado ali. Eu acho que deveria jogar, em vez do Palácios, que está descontado, que não está num momento legal, eu acho que deveria jogar o Caio Vidal. Acho que o Grêmio vai jogar o Cortez, depois que... Eu fiquei em dúvida ontem, porque ele escalou o Diogo Barbosa e escalou o Rafinha também. Eu digo, ele está poupando o Cortez, mas por que ele não poupou o Rafinha, né? E aí essa me deixou uma dúvida no ar. Mas eu acho que o Grêmio vai para o Beira-Rio com uma proposta clara. O Grêmio vai primeiro para não perder, para arrastar a decisão para a Arena. Ainda mais que ele terá uma semana só para cuidar do segundo Grenal. O Inter não. O Inter terá uma semana agitada. O Inter vai ter que viajar, o Inter vai ter que jogar uma decisão. Tudo isso. E por isso que eu acho que joga o Cortez. O Grêmio terá, ainda mais não jogando o Thiago, né? Porque, como vocês falaram aí, o Grêmio está sofrendo na bola defensiva, na bola aérea, tá sofrendo. Então tu precisa daqui a pouco ter cuidados defensivos, não sair em desvantagem para ter que reverter na Arena. Leonardo, o que tu acha? Eu acho que joga o Diogo Barbosa. Estava ouvindo o Guerrinha até no Esportes ao Meio-Dia, o Guerrinha trouxe essa indagação, porque o Diogo Barbosa vem entrando, né? O Diogo Barbosa entra contra o Caxias, Bagé me ajuda, joga as duas contra o Caxias, joga o que tem entre o Caxias e jogou ontem, ou seja... Tem um Grenal do ano passado que tem um erro no ataque do Inter, o Diogo Barbosa se desmancha na correria. Lucas Ribeiro, o erro do Lucas Ribeiro, ele rouba a bola e arma o contra-ataque pro gol do Jean-Pierre.
Exatamente, com aquele toque genial que foi feito pelo Diego Souza, né? Mas a velocidade e a certeza que ele tem no contra-ataque, essa é a diferença com o Cortez, né? O Cortez, mas é a diferença dos dois é essa. Nunca fez. É. O Diogo, ele é mais atacante, digamos, ele é jogador mais de linha de fundo, e o Cortez é jogador mais de marcação. Não sei, uma coisa assim, a gente sempre costuma dizer, uma coisa é o que eu acho, outra coisa é o pensamento do Thiago Nunes. Pelo pensamento do Thiago Nunes, eu ainda acho que ele vai jogar o Grenal com o Cortez. Principalmente na linha de raciocínio do Guerrinha daqui a pouco. Eu não acredito que o Grêmio vá pro Beira-Rio. Ele vai botar o Lucas Silva no lugar do coisa, vai ficar com os mesmos 3 volantes no meio e acho que ele joga com o Diogo Barbosa. Acho que ele volta com o Jean-Pierre também. Acho que ele ainda forma Lucas Silva, Matheus Henrique e o Jean-Pierre. Acredito que vai jogar. Aí fragiliza. Mas é o esquema que ele teve como preferido, né? Mas aí era o Jean-Pierre com o Cortez, não era o Jean-Pierre com o Diogo, né? Não, mas é que eu acredito que joga. Por isso que eu acredito, foi isso que eu disse. Eu acredito que joga o Cortez. O meu time seria Breno, Rafinha, Juan, Jeromel e Cortez, Lucas Silva, Matheus Henrique e Jean-Pierre. E aí os que ele vem jogando. Ferreira lá pela esquerda, o Diogo lá na frente, o Diego isolado. Nenhuma chance. Mas só um pouquinho, deixa eu só concluir. E tudo bem, eu só quero concluir como todos concluíram. E à direita, o Luiz Fernando. Eu não estou dizendo que vai jogar, é o que eu acho. O programa assim é o que a gente acha. Eu acho que ele vai jogar assim. Sim, e eu acho e tenho convicção de que ele não vai botar o Jean-Pierre por 2 razões. Primeiro, porque ele fragiliza definitivamente a marcação. Tá? E segundo, ele não tem condição de jogo. Então, ele está parado. Desde que ele tenha condição. Um mês. O Michael entra no Ele não tá parado um mês. Ele não tá parado um mês. Ele ficou parado, ele não tá parado há 10 dias. O prazo era 10 dias. Ele sentiu contra o Caxias em Caxias. Não acredito, eu não estou dizendo que eu tenho essa informação que ele volta. Ele está sendo trabalhado para voltar. Agora, ele pode sentir alguma coisa entre hoje e amanhã, né? Ele pode entrar no segundo tempo, ele e o Michael, né? Pode entrar no segundo tempo. É o que eu acho que vai acontecer. Aí ele começaria com o Darlan. Mas o Bagé, eu não sei se a entrada do Lucas Silva ontem não foi para observar justamente esse casamento com o Diogo Barbosa. Porque o Lucas Silva, embora ele tenha uma transição mais lenta, o Lucas Silva ele não se definiu, né? Se ele é 5, se ele é 8, ele tá no meio do caminho. Isso prejudica muito. Ele nunca foi 5, né? Ele sempre foi um segundo homem, a vida inteira. Mas ele tem que ser 5, senão ele não sabe fazer a do 8, ele não sabe. Tem que ser 5 da porrada lá atrás. Por isso que a carreira dele não avançou lá no Real. Ele tá no meio do caminho, né? Então, eu acho que essa entrada do Lucas Silva foi até para observar o Diogo Barbosa e liberar mais o Diogo Barbosa. Porque o Inter com o Edenilson, o Inter e o Palácios vem por meio, o Inter transita muito ali por aquele miolo. Eu já não sei se ele não estava não só observando o Lucas Silva, ele disse que está dando oportunidade, como deu pro Turim ontem, de começar um jogo, mas não estava observando até para uma formação um pouco mais consistente no Clássico. Só que isso foi por água abaixo com a lesão do Thiago. O grupo do Inter tem que dar uma resposta imediata e a melhor resposta, Diogo, é um Grenal, né? Óbvio, né? O grande adversário na frente. O retrospecto recente não é nada agradável. E a partida de quinta-feira passada machucou muito o torcedor do Inter. Muito. Foi uma derrota das piores derrotas que um clube pode ter. É a derrota que não aceita de jeito nenhum. Ela ficou com cara daquela derrota pro Sport, né, Potter? Uma cara daquele jogo. Não, e vou te falar, aquela do Sport teve uma expulsão do Wendel, aquela bola que sai, não sai, sem o VAR conseguir provar, né? Tem uma partida ruim, claro, do Inter, né? Mas ela não foi preguiçosa, Diogo. Ela se apresenta rapidamente perigosa pro Inter, porque o Inter precisa correr atrás com um jogador a menos, né? Agora, lá na Venezuela... Tomou virada lá, né? Há muito tempo eu não vi o Inter preguiçoso. E não é uma característica desse grupo. Esse grupo aí, ele peca muito e perde muito título, porque falta qualidade na hora H pra ele. Né? Que os outros times que ganham têm. Né? O Flamengo tinha muito mais qualidade pra ganhar o Brasileirão. E ganha quando parece que o Flamengo chegou no vestiário e falou assim, parou a palhaçada, nós vamos ganhar o Brasileirão. Eles engataram uma reta final maravilhosa e ganharam o Brasileirão. E mesmo com a derrota lá no Morumbi, que poderia atrapalhar, mas aí faltou qualidade pro Inter ganhar do Corinthians. Falta qualidade. Nunca faltou correria, raça, abnegação desse time. Nunca faltou. Lá na Venezuela faltou. E não foi nem raça. Foi uma preguiça, foi uma soberba de que esse jogo tá no papo depois do 1-0. Né? E aí eles têm agora imediatamente uma partida gigante, né? Pra mostrar que isso nunca mais vai aparecer nesse grupo. Porque é uma coisa estranha. Não é uma característica desse grupo. Mas esse time tem um desafio. Ele é um time que joga. Ele é um time que joga sempre no limite. E o Inter, ele só consegue... E não é de hoje, né? O Inter do Odair era assim, o Inter do Cudê era assim, até o Inter do Abel. Mas só o Flamengo não é assim?
Não precisa. O Grêmio no momento não precisa. Palmeiras também não. O Grêmio é um time que... O Inter não sabe administrar jogo, ele não tem condições para isso. Tem habilidade técnica. Não, e Léo, isso deu resultado, né, Léo? Isso deu resultado. Ele foi vice-campeão da Copa do Brasil, vice-campeão brasileiro. Deu resultado, Potter. Só que tem um determinado momento da temporada em que tu não consegue fazer isso quarta e domingo, no caso do Inter, sábado e terça, com a Venezuela no meio, uma viagem de 8 horas, desgastante. Aí chega um momento que o time não consegue. Por mais que eles tentem, eles não vão conseguir, porque fisicamente é impossível. Mas Léo, lá na Venezuela entrou 5 caras no segundo tempo. Tava 1-0 pro Inter. Estavam descansados. A falha do Edenilson não é cansaço. A falha do Edenilson é falha, ponto. Uma tomada errada. Chegaram lá domingo de noite, dormiram domingo de noite, a segunda-feira foi toda de descanso, dormiram a segunda-feira, descansaram toda a terça-feira. Pô, já estão cansados. É que é difícil, Guerra, de um time jogar sempre no limite, entendeu? Sempre a 120 por hora. Chega um momento que tu vai fraquejar. E aí tu tenta administrar, tu não tem a característica, tu vai por água. Se for contra o Flamengo ou o Palmeiras, eu aceito. Agora, contra o Tátira, tem que de muleta ganhar. Vocês falaram aí que o Flamengo faz isso. Porque o segredo é simples. Tu tem que ter no teu time, no coração do teu time, que é o meio-campo, entendeu? E eu não estou dizendo aqui nenhuma novidade. Tu tem que ter jogadores que façam a bola correr. Por quê? Porque aí tu vai trocar passes, aí tu vai valorizar a bola, tu vai desgastar o adversário com a bola correndo. A maioria dos times brasileiros tem no meio-campo, ao contrário do Flamengo, que tem 5 no meio-campo: Diego, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gerson. Tem jogadores que fazem a bola correr, tu tá sempre correndo atrás deles, eles te matam. Termina o primeiro tempo, tu diz assim: como é que tá? Diz: eu quero água, pelo amor de Deus, água, me dá água, que eu tô com a boca seca, ventilador. Exatamente. Agora, a maioria não tem isso, a maioria são jogadores que carregam bola. Por isso que a gente está vendo tanta dificuldade nessa implementação que todo mundo quer ter, tipo futebol europeu. O que acontece no futebol europeu, se vocês prestarem bem a atenção? Todos os times de ponta, ou a grande maioria deles, tem no seu meio-campo jogadores que dominam e já dão o segundo passe, o segundo toque na bola, em busca de quem está adiantado. Aqui não. Aqui domina, aqui vira, aqui dá um tapa, volta para ele. Não, a bola corre. Nós não temos essa característica na maioria dos clubes brasileiros. O Flamengo é uma exceção. O próprio Palmeiras sofre disso. O Palmeiras não é um time que faz a bola correr. O Palmeiras tem no seu meio-campo jogadores também que correm com a bola. Por isso que às vezes a gente diz assim: pô, mas o Palmeiras tomou um sufoco. Claro, o Palmeiras tem que correr atrás do adversário. Quem tem a bola faz o adversário correr. Tá faltando isso pro Inter, tá? O Grêmio que a gente fala, que encantou, que a gente tinha o maior prazer em ver jogar tempos atrás. Como é que ele jogava? Dominava, tocava, dominava, tocava, dominava. Luan, ninguém Douglas, chegava na bola. A ideia do Inter, Guerrinha, a ideia do Ramírez é fazer isso. Ele quer posse de bola e ficar trocando passos. Mas tem que ter jogadores para isso. Esse é o problema, tu tem que ter material para isso. Naquele debate, mas essa é a ideia dele. Ele tá tendo a bola, né? Só que ele tá tendo a bola nas partidas mais importantes, longe do gol adversário. E claro, precisa de ensaio, não é de repetição. Né? Então, e não é qual é, porque assim, o Everton Ribeiro e o Arrascaeta estão trocando bola ali, daqui a pouco tem alguém, um dos caras da frente na cara do gol. Mas é a qualidade, de novo. Muita qualidade. A gente Por que os colorados se encantavam com o D'Alessandro? O D'Alessandro, quando a bola chegava nele, ele já sabia o que ia fazer. A bola chegava, ele dominava e fazia andar. E dominava e chegava e... Era o Douglas no Grêmio. Era isso, exato. É a intensidade. Esse jogador. É esse jogador. E nós não temos na maioria dos clubes brasileiros isso. A seleção brasileira foi convocada hoje, Guilherme. Pega os jogadores de meio campo. Uma seleção olímpica é melhor. Vamos fazer o seguinte, depois do intervalo comercial e das notícias, eu pedi para o Zé Alberto vir aqui para dizer, entre outras coisas, quanto tempo o Breno e o Matheus Henrique irão desfalcar o Grêmio. Eles foram convocados para a seleção olímpica. Então o Zé Alberto vai nos dar uma ideia disso logo depois do intervalo comercial. Eles tinham que sair agora já, Pedro, né? Tinha que sair agora, não pode nem jogar o Grenal esses caras. Imagina. Não, tem que jogar. Não foram, né? Não precisa jogar porque para o Grêmio vinha sendo convocado. Para o Grêmio, o Grenal é importante. Tem que jogar todo mundo no Grenal. Tem que jogar. Prioridade seja qual for.
Seja qual for o porte da sua empresa, o Plano Empresarial Sulmed Smart é a opção inteligente para cuidar da saúde dos seus colaboradores. Você já pensou em ter uma conta grátis com cartão de crédito e muito mais? Então venha para o Agibank, o melhor banco para você receber seu salário e benefício. Consulte condições dos produtos. E a Objetiva Administradora completou 24 anos, administradora de condomínios. E ela lembra, é especialista no que faz e faz com competência. Então, você síndico já sabe, né? Objetivacondomínio.com.br, solicite sua proposta em Porto Alegre, Novo Hamburgo e São Leopoldo. Objetiva Condomínio, 24 anos. Nós vamos fazer o intervalo comercial, logo depois o Sala de Redação vai continuar e o Sala de Redação está quente. Então, notícias comerciais e depois volta o Sala. Em seguida, vai lá. Para se dar bem na lavoura, você pode falar com o Barbosa da FIDA, que vai dizer que Fidagran é o fertilizante que repõe os nutrientes que o solo precisa. São 2h03, esse é o Sala de Redação, planos de saúde empresariais Sulmed, carinho pela vida, Agibank, o melhor banco para você receber seu salário e benefício, Aurora Gran Reserva, um grande vinho brasileiro, agora IESA Fiat, chegou o novo Toro, César tá me colocando aqui, ó, novíssimo, cheio de modernidades, tecnologias e o escambau, então IESA Fiat com o novo Toro, vá lá ver, fale com o César, peça um cafezinho em Porto Alegre e Canoas, ainda ar-condicionado na Frigelar, seu centro completo de climatização. Temos também Zafari, Bourbon, Gimo, sonhar da química para uma vida melhor. E a Ruder Segurança, que está precisando, tem emprego, hein, para você, de Canoas e Novo Hamburgo. Então, dê um pulinho, segunda-feira, no RH, na avenida, na rua Santo Antônio, 824 aqui em Porto Alegre, leve seus documentos, que a Ruder está precisando de pessoal para trabalhar. E como tem desemprego, está aí a grande oportunidade, tá? Bom, uma coisa que chama atenção... O Cicobi, Pedro. O Cicobi. Seja qual for o seu plano, Pedro, com o Cicobi você tem todo o crédito. Claro. Mais crédito que tu, Pedro Ernesto. Hoje tu tá mais doce, mais amoroso, não tá tão azedinho no programa. Mas por vezes vocês me irritam profundamente. Não, mas tu tá bem. Depois passa. Ele é temperamental. O Pajé não te irritou hoje. O Pajé não te irritou hoje. A gente é pago pra te irritar. É isso que o Thiago pede. Exatamente. Hoje é sexta-feira, dia de tomar um vinho com a avó. Isso. Pegar a avó. Ele é temperamental. Tem uma cláusula no contrato do Pajé, irritar o Pedro. É isso aí. Cláusula 9. Ele gosta de carinho. Que não irrita ninguém, uma coisa, olha que coisa boa que nós temos aqui no Rio Grande do Sul. Ninguém falou da arbitragem. E já tem o hábito do primeiro e do segundo Grenal. Ninguém deu um pio, eu não ouvi nada. Que coisa maravilhosa, né? É que agora tu deu a ideia, né? Vai vir em seguida. Tem toda sexta-feira ainda pra terminar. Espera às 6 da tarde do domingo. Espera às 6 da tarde do domingo. Não, mas aí tem um jogo. Não, mas tem Daronco VAR, né? E VAR. Tem VAR. Daronco e VAR, eu duvido que dê algum problema. Pra reclamar do Daronco só com seguro de vida. Porque aqueles aliás, Pedro, sabe por que o Gauchão... Eu não faço... O Potter, eu não faço crítica pro Daronco. Já viu os braços dele? É difícil, mas a gente tem que tentar levar ele pro solo, pra dar uma chave nele, né? Tá bom. A trocação ali é mais complicado. Não, só não pode... Tem que ver pra que lado ele cai, se tu levar ele pro solo, né? Isso é difícil. Ficou até meio estranha essa frase, né? Levar o Daronco pro solo. Ficou estranho, dá pra tirar do contexto ela. Mas, Pedro, sabe uma outra coisa boa que eu vou te falar, porque eu acho que essa dúvida acabou, né? As discussões eram pelo mau uso dele, né? Mas a gente sente falta quando não tem mais VAR, né? Sente falta, né? A Libertadores agora sim a primeira... E a Sul-Americana também, né? Não tem VAR, né? Nessas fases, né? Que se criou uma dependência, né, Potter? Essa era a discussão, né, de alguns árbitros. Melhora, né? Na maior parte das vezes salva, né? Salva. Claro que ele também é mal usado. Entendo, uma ferramenta nova, né? Sempre vai ter reclamação. Mas ele muito mais salva uma partida do que atrapalha. Ele mais ajuda. Pode futebol, não sei. Pedro, risca aí, tá? Pra casa, né? Risca o que eu tinha falado aí do Jean-Pierre, tá? Ele deve ficar à disposição para o segundo Grenal. Pode riscar aí. Tá. Bom, então Kahneman, Jean-Pierre e Thiago Santos estão fora do primeiro Grenal. E Thiago Santos fora do primeiro Grenal. Isso. Vou dar outro que tá fora, Churin. Churin tá fora. Mas esse aí por técnica, né, Guerrinha? Não, olha, vou dizer... Esse é um que eu quero ver mais jogar o Ricardinho do que ele, né? Porque do Churin a gente sabe... A gente sabe o que ele tem pra entregar, né? Do Ricardinho não. Vou perguntar de novo pra vocês. Joga Michael,
tem mais um fora do Grenal que é o Douglas Costa, tá, Potter? Que deve ser anunciado aí nas próximas horas, mas não joga o Grenal, fica tranquilo. Não dá tempo de escalar, né? Eu torço muito do Douglas Costa, até já entrevistei ele algumas vezes assim, mas realmente o único problema do Douglas Costa é o Douglas Costa e não é a mente dele, né? É o comportamento dele, né? Ele vem de temporadas na Europa que infelizmente ele não consegue jogar. Ele tem lesões em série. E isso atrapalha ele, porque ele estava no Bayern de Munique com os melhores jogadores do mundo. Na Copa ele era a salvação da Copa e ele se machuca na Copa. Vamos lembrar nesse episódio da Copa, Bagé, o Brasil caiu, e é bem isso assim, porque é uma dor a gente pensar nisso do ponto de vista do jogador, porque o Brasil estava num grupo que tinha Suíça, Sérvia e Costa Rica, aí o Brasil tinha empatado com a Suíça, segundo jogo, Costa Rica, o jogo tá indo, e o jogo tá andando, e 0-0 e nada, aí no segundo tempo, lembra? Aí no segundo tempo, Tite bota o Douglas Costa na direita no lugar do William. Cara, ele faz um segundo tempo extraordinário. Ele arrasta o Brasil pra frente. Isso, e aí ele dá o passe pro segundo gol do Neymar. Um gol aos 45 do meio, né? Isso, aí acabou com o jogo, Pedro. E aí o que aconteceu, problemas... Ele se lesionou durante a semana e não pôde jogar no jogo seguinte. Não, ele sai lesionado. Esses problemas... Ele sai lesionado do jogo. E ele faz a jogada do primeiro gol. E aí ele não volta mais. E naquele verão europeu... Não, do segundo ele deu o passe pro Neymar. O Neymar fez o primeiro gol? Primeiro. O Coutinho não consegue... O Neymar não consegue completar e o Coutinho faz. E naquele verão europeu, a Juventus tinha pago por ele 44 milhões de euros. Porque ele era o cara que o Guardiola chega no Bayern e pede para contratar, porque o Robben estava em final de carreira, o Ribéry estava em final de carreira. Pela característica, né? Que joga do lado direito, e ele viu no Douglas Costa um cara para substituir o Robben, que é uma estátua lá do Bayern de Munique. Mas é claro que essa preocupação, Potter, essa preocupação ela está colocada justamente nessas cláusulas de contrato né? De produtividade do Douglas Costa. Né, vamos botar em números. O Douglas Costa, ele vai ter lá, olha que coisa de chamar isso de básico, né? Vamos dizer um fixo de cerca de 800 mil. E que dobra, ele vai a 1,5 milhão desde que ele atinja essas cláusulas de produtividade. As cláusulas são só quantidade de jogo. Gols e assistências não entram, claro, nisso, né? Não, aí entra como bonificação. Mas o número de jogo é que dá essa elevação de salário. E tem um salário básico aí de 800. Ela é uma grande contratação. Ela é uma contratação gigantesca, sem sombra de dúvidas. Ainda bem que e reforçam um lado direito que já jogou no Bayern, né? Rafinha e Douglas. E há uma estimativa, Bagé, tu deve ter essa informação, entre 11 e 12 milhões anuais do salário. Que é a metade, basicamente, um pouco menos do que ele ganhava no Bayern de Munique, né? E aí teria esse bônus. Hoje ele postou, também, viu, Léo? Eu vi. Bom dia, né? Ele postou uma... Com a camisa nova. Dentro do Instagram tem os stories e dentro dos stories tem como tu entregar esses stories, postar apenas para amigos que tu indica, que eles chamam de close friends. E aí ele postou, tem um telinho, um verdinho assim que indica isso, ele com a camisa nova do Grêmio já, na casa dele aqui, aparentemente é a casa dele aqui, né? Vazaram fotos da reunião, era a casa dele aqui em Eldorado, né? Fica, né? De touca, né? Tá de touca. Como a touca, ali vai ser vizinho do Guerreiro. E o Tardelli tem uma casa que ele comprou aí, parece que ele quer vender. Umas casinhas. Vai ser alguns meu milhões. Também, vai ser meu vizinho. Mas umas 4 horas eu chego. Tardelli deu passo pra gol no Atlético. Não, dependendo do ponto de vista do vizinho, é só tem um rio separando. Tu mora num puta apartamento de 600 metros quadrados de vista pro Guarani. Lá vem o Pedro com a declaração do imposto de renda de cada um do programa. Olha... A hora que eu tiver isso, Pedro, vou te dizer uma coisa pra ti. Como é que o Toigo... Pedro é um fazendeiro. Como é que o Toigo tá te tratando? Isso que eu quero saber. Eu sei que isso é pra nivelar, mas assim, eu acho que o Gauchão tinha que liberar inscrições pra todas as fases. Primeiro porque é uma competição que precisa de brilho, né? Digamos que o Grêmio acerta tudo com o Douglas Costa na semana retrasada. Podia abrir essa exceção, Potter. Porque a limitação não pode jogar. Mas é que eu poderia jogar, né? Aí tu engrandeceria os grenais finais, né? Tu engrandeceria o campeonato, porque eu imagino que faz um contratado... Ou tira alguém da fora. Troca. Mas é que a preocupação de fora. A preocupação da limitação era justamente para qualificar, porque daqui a pouco, vamos pegar lá, o caso do Internacional agora, Potter, se ele não tem uma limitação, ele naturalmente ele pode botar os meninos a jogar lá, um time mais fraco, digamos assim. Então é uma questão técnica. Só que isso seria para aumentar essa parte técnica, né?
Abriu a janela de transferências, daqui a pouco para transferências internacionais. Se a gente for lembrar, Bagé, naquela final de 2000, e eu me lembro bem que eu estava cobrindo Caxias, naquela época, passei um período lá em Caxias, o Tite era o técnico, ele recebe o Márcio Ran, que faz um gol, inclusive, o Márcio 3-0. O Moreno, que era um meia, e foi o Machado que trouxe, ele trouxe 3 jogadores do Mojimirim, que na época era um bom time do interior paulista, para se reforçar para aquele momento decisivo. Ou seja, lá atrás havia essa permissão. Não, certamente isso é para proteger um time do interior, né? Porque quem pode trazer o Tyson do Douglas Costa no Rio Grande do Sul são o Inter e Grêmio. A dupla. Aí chega numa final contra o Caxias, o Juventude, aí tu bota o Douglas Costa. Não, o Caxias próprio não pode Juventude, cara assim, né, desse tamanho, né? Juventude trouxe o Chico, né, que jogou Série A e não pôde usar. Senhores, peço permissão para chamar o intervalo comercial. Deixa eu só mandar um abraço para um amigo meu lá de São Francisco de Paula, o Paulo Soares, que é narrador da comunidade. Zé Alberto? Ele é amigo do Zé também, amigo do Zé. E ouvinte assíduo do Sala. Ele me manda pitaco durante o Sala aqui. Parabéns, fez aniversário antes de 50 anos. É uma pena ainda que não se vacinou, mas em seguida vai para a seringa. E em seguida, já que tu falasse em São Francisco de Paula, vem aí um dos mais ilustres filhos desta terra, chamado José Alberto Andrade, que vai nos falar de seleção brasileira, do tempo que o Breno e o Matheus Henrique ficarão na seleção olímpica, enfim, todas essas questões que envolvem a seleção brasileira, mas isso é em 3 minutos, porque agora os melhores comerciais, tem tanta coisa boa, dá uma ouvida legal aí, tá? Voltamos depois. 1º de fevereiro de 1984. A Rádio Gaúcha S.A. nessa capital, prezados senhores, sirvo-me da presente para solicitar minha demissão do quadro de funcionários dessa prestigiosa empresa e organização, inclusive com dispensa o aviso prévio legal. Tal decisão que decorre do... 2h18. Sala de redação, sua última parte. José Alberto Andrade, prazer tê-lo conosco. Quanto tempo o Grêmio perde Breno e Matheus Henrique, Zé Alberto? Começamos por aí. Prazer é estar no Sala de Redação. Um abraço a todos os amigos. Boa tarde, Pedro. O Grêmio perde Breno e Matheus Henrique para 2 rodadas do Campeonato Brasileiro. A saber, a primeira contra o Flamengo, a segunda rodada. Na primeira, os jogadores ainda devem estar. Na primeira rodada do Brasil, eles se apresentam logo depois. Daí, no dia 5 de junho, o Grêmio joga contra o Flamengo e depois eu acho que pelo Brasileirão até não perde para outro jogo, porque contra o Atlético Paranaense está marcado para o dia 13, no outro domingo. Então é possível que esse jogo já tenha o Breno e o Matheus Henrique de volta. Até porque a seleção brasileira olímpica, ela não tem programação ainda. A programação vai ser dada agora. Agora, tem Olimpíada, né, Zé? Tem Olimpíada. Para a Olimpíada, bom, aí complica tudo, né? Porque aí vai pro mês de agosto, mas para a Olimpíada, Pedro, tem algumas indefinições ainda, tem que ver quem vem de fora, se não pode ameaçar tanto o Matheus Henrique como o Breno. O Breno, por exemplo, já sabe que o Everton, goleiro do Palmeiras, é uma pretensão do André Jardine de convocá-lo para a seleção olímpica. E aí o Breno pode até ficar fora da seleção na Olimpíada. Então essa é uma possibilidade. Mas aí perderia várias rodadas do Brasileirão e Copa do Brasil também lá e, consequentemente, Copa Sul-Americana, se tiver jogos também no período olímpico, também estará comprometida. Ele não quis o Ferreirinha, né? Não, mas até o André Jardine justificou. Ele disse que o Ferreira tem contra ele o fato da concorrência. Ele falou especificamente, foi perguntado ao final sobre o Ferreira. Falou que a concorrência é muito forte. Talvez até o fato do Ferreirinha ter aparecido muito fortemente só nos últimos tempos. Isso talvez tenha defasado um pouco o jogador do Grêmio. Mas ele reconheceu a grande fase do Ferreira. Diz que o mesmo acontece com o PP, pelo fato do PP não ter jogado e ter tido um aumento na concorrência no setor. E vale o mesmo também, falou, até foi pergunta de Marcos Bertoncello. Yuri Alberto, mesmo caso, no ataque o Pedro foi convocado e o Yuri Alberto acaba perdendo, mesmo sendo elogiado pela participação no pré-olímpico. O Yuri vinha sendo convocado, né, Zé? Chegou até a ser capitão em alguns jogos aí, amistosos. Mas é que agora, né? Que era sub-20, exatamente. Vamos até pela relação, porque tem gente pesada na seleção. Vou começar pela Olímpica. Os goleiros são o Cleiton do Bragantino, o Breno e o Gabriel Brazão, que já está lá no Real Oviedo da Espanha. Os laterais são o Emerson do Betis, o Gabriel Menino do Palmeiras, o Guilherme Arana do Atlético Mineiro, que fez um golaço até ontem, e o Abner do Atlético Paranaense. Zagueiros, Gabriel Magalhães
Magalhães, que está no Arsenal, o Luiz Felipe, que está na Lazio, o Ibanes, que está na Roma, e o Nino do Fluminense. Meias, aqui tem gente que já foi do grupo principal e até é normalmente do grupo do Tite. Bruno Guimarães do Lyon, o Lisiero do São Paulo, Matheus Henrique do Grêmio, Gerson do Flamengo, olha só a convocação. Esse é outro que tem nível de seleção principal. Claudinho do Bragantino e Reiner do Borussia Dortmund. Quer dizer, o meio-campo é forte, o meio-campo da seleção brasileira. Melhor que o principal. É o principal, daqui a pouco a gente dá. Martinelli do Arsenal, Rodrigo do Real Madrid, Pedro do Flamengo, Evanilson. Foi um jogador muito citado também quando falado do Yuri Alberto. O André Jardine valorizou demais o Evanilson, ex-jogador do Fluminense que hoje está no Porto de Portugal. O Antony do Ajax e o Malcom do Zenit. No ataque, tirando o Pedro, todos os jogadores de fora que estão atuando fora do Brasil e que não se sabe se haverá liberação desses jogadores para os Jogos Olímpicos. Então, o Yuri Alberto e o Ferreirinha que ainda fiquem atentos a isso. E quem perdeu o espaço foi o PP. Esse definitivamente. Ô Zé, olha só, Arana, Gabriel Menino, Matheus Henrique, Bruno Guimarães, Rodrigo, que é o Rodrigo, Pedro, e eu acho que o Malcom não teve, mas todos esses que eu citei, são 6 ou 7. Tem jogador bom aí. Estiveram na seleção principal e o Arana e o Menino estavam na última convocação da seleção brasileira principal. O próprio Claudinho, né? E agora, vejam só, eu vou dar agora a relação da seleção principal, que tem gente com idade olímpica. Tem Ederson, Alisson e o Everton pro gol. O Everton não tem idade olímpica, mas é uma pretensão que ele seja convocado. É um dos 3, né? Exatamente. Daniel Alves e Danilo para lateral direita. Marquinhos, Militão, Thiago Silva e Lucas Veríssimo para a zaga. Novidade, o Lucas Veríssimo hoje no Benfica. E o Militão tem idade olímpica. Renan Lodge e Alexandro para a lateral esquerda. Renan Lodge tem idade olímpica. Casimiro, Douglas Luiz, Everton Ribeiro, Fabinho, Lucas Paquetá e o Fredinho, ex-Inter, convocados para o meio-campo. Lucas Paquetá tem idade olímpica aqui também. E para o ataque, Everton, Cebolinha, Neymar, Richarlison, idade olímpica, o Richarlison, o Gabriel Barbosa, o Gabigol, Gabriel Jesus, Vinícius Júnior, idade olímpica, e Roberto Firmino. Portanto, tem gente na principal que... O Jesus tem idade olímpica, né? O Jesus também ele é daqueles que pode disputar 2 Olimpíadas. Disputou já uma e pode disputar outra porque era muito jovem. Perdeu por um ano, porque ele faz 25 esse ano ainda. É isso? A pré-olímpica é melhor que a principal, a convocação, na minha opinião. Com então muito mais alternativas. Tu sonha mais com ela, né? Claro, botando o Neymar ali, né? Aliás, quem terão os 3? Olha, o Everton seria um. Olha, essa renovação de contrato do Neymar com o Paris Saint-Germain, ninguém me disse, mas eu tenho quase certeza que ela tem embutida uma liberação, um pedido de liberação do Neymar para jogar a Copa América e a Olimpíada. Porque a seleção quer. O André Jardine hoje disse, quem não sonha em ter Neymar? O Branco, numa entrevista aqui no Show dos Esportes, ele disse que vão usar os 3 jogadores de fora e não descartou que ele gostaria também de ter o Neymar. E o Neymar já disse que gostaria de jogar a Olimpíada. Então eu acho que vai. Eu acho que vai. O Daniel Alves voltando, hein? Daniel Alves que veio ao Brasil, jogou no meio-campo e agora o Crespo colocou na lateral de novo, na ala. Daniel Alves está voltando para a seleção brasileira e aquele projeto de jogar a Copa do Catar, aí ele segue de pé. E na zaga, a novidade é o Lucas Veríssimo. E ele vinha chamando aquele zagueiro do Atlético de Madrid, que foi zagueiro dele no Corinthians, e vinha chamando o Rodrigo Caio, e chamou inclusive o zagueiro do Sevilha, né? Que é muito bom, zagueiro canhoto, mas o Lucas Veríssimo é uma novidade. Zé, e o Fred é uma volta, né? Porque o Fredinho, lembra, Potter, que o Tite o levou para a Copa da Rússia e ele só não entra em alguns momentos no lugar do Paulinho, porque ele acabou também se lesionando. Ele acabou fazendo tratamento lá e aí deixou de novo. O que chama a atenção é que o Tite convocou 3 que jogam no mesmo lugar, né? Neymar, Vinícius Júnior e Everton. Muito provavelmente ele esteja pensando. Ele já botou o Everton na direita. Não, mas eu acho que ele não vai fazer isso. Eu acho que ele vai mexer no Neymar. Mas ele está adotando meia central, uma ideia. Ele está adotando uma ideia de jogo que é um 2-3-5. E aí o lateral direito, que era o Danilo, agora vai ser o Daniel Alves, possivelmente, fica numa segunda linha nessa linha de 3, vira quase um volante.
E na frente, claro que isso é quando ataca, uma linha de 5 e não, o mas Neymar. 2-3-5 não, porra, 2 zagueiros e o resto todo mundo atacando, tu tá louco? Mas só pra atacar, Pedro. Não, mas o grande... E o Neymar era meia nessa linha de 5. A grande novidade do Brasil no ataque pela esquerda chama-se Renan Lodge, que com o Douglas Luiz, eles criaram uma maneira de jogar que foi muito bem no primeiro jogo. Foi excelente assim, o aproveitamento deles. O Douglas Luiz não pode jogar a partida contra o Equador porque tem 2 cartões amarelos nas eliminatórias. E a maneira como o Tite explicou hoje a convocação do Fred, ele disse que o Fred tem evoluído. O Fábio Maceridian deu números do Fred assim... físicos, números físicos de potência, de intensidade que ele tá. O Tite olhou para eles, como o preparador físico gosta desses números, na coletiva. E o Tite citou o lado esquerdo, onde ele vem jogando no Manchester United. Eu não duvido que na ausência do Douglas Luiz por suspensão, o Fred vai ser titular ao lado do Casemiro para fazer a jogada de combinação com o Renan Lodge. Pedro, olha a escalação de meio campo do Inter, da seleção brasileira. Onde tu pode pegar os melhores, né? Claro. A gente vive uma crise, mas uma crise técnica de jogadores meio atacantes, ou jogadores de chegada na frente do meio, né? assim, mas talvez a maior crise da história. Eu tô colocando como seleção brasileira gente como o Rivaldo, como o Ronaldinho Gaúcho, como o Zico. Tô falando craques, né? Que sempre teve, né? Se tu pegar, eu botei o melhor jogador, eu acho que o único jogador de todos esses brasileiros convocados pro meio campo que entram num top 20 do mundo é o Casemiro. Tô pegando todos os jogadores de meio-campistas, né? Não é atacantes. Né? O Brasil vive uma crise. Alô, escolinhas de futebol, alô, clubes de futebol, a gente tá matando esse jogador no Brasil. Eles investem nos extremos porque os extremos têm mais mercado e dão mais dinheiro. É por isso, Potter, que o olho do Tite brilha quando ele pensa no Neymar como meia, e não mais como jogador como extremo pela esquerda. Como 10 mesmo, Davi. Isso aí não é nem opinião, ele já me disse isso, né? No último contato com ele disse isso aí. É o projeto dele, é o Neymar se assentar como meia e aí ele abre espaço, ou na esquerda ou na direita, justamente para esses extremas de qualidade que o Brasil tem. Nesse setor aí já se vê, né, a defasagem do Arthur, ex-jogador do Grêmio. O Tite até explicou, eu tenho até o Arthur, que essa vez eu não chamei. Não chamou porque ele não vem sendo jogador importante na Juventus. Sobrou o Arthur na poeira. Tem uns jogadores que a gente dá pouco valor aqui no Brasil, mas na Europa ele é muito insensato. A torcida do Liverpool tem em alta conta que é o Fabinho, que é um cara que faz todas no meio campo, né? O Fabinho é lateral, ele jogou até de zagueiro, né? Jogou de zagueiro. Então esse é um cara que o Tite deixou de levar pra Copa, inclusive, na última hora, e ele se arrepende disso. Na Copa América ele falou sobre isso também. E o Fabinho é um cara que, nessa linha de meio-campistas, eu acho que ele estaria nessa lista dos top. Talvez. O Lopes tirou onda do Tite uma vez, inclusive, lembra, Bagé? Tirou até uma onda do Tite por não convocar o cabeção Fabinho. Por aí. Eu quero, antes de encerrar, eu quero desejar um bom final de semana pro Toigo e pro Julinho. Isso. Eu também. Eu entrei no sala só pra fazer coro ao Guerrinha. Tô nessa também. O Zé que é da música tradicionalista também, a gente podia encerrar sexta-feira com o Pedro cantando, né? Nos brindando aí. Mas não, sim, claro. O Toigo não botou cachê, eu já falei pra ele, mas o Toigo dá algum, né? Ele não abriu. Canta aquela música que tu... Canta aquela música do Alho, Pedro. Se eu tivesse o teu talento, Pedro, pro Toigo eu cantava de graça, não quero te dizer nada. Eu também. Não, meu show no Teatro São Pedro foi assistido por Cláudio Toigo, Nelson Sirotsky e esposa, só pra vocês ficarem com um pouco de inveja. E pelo Julinho também. O Julinho tava lá também. E eu que tava lá e paguei, Pedro. Paguei. Ratão? Tu é chinelo, ratão. Senhoras e senhores, muito obrigado a todos aí, tá? Foi maravilhoso, um bom Grenal para todo mundo. Que tenhamos... Não vai cantar? Tu canta tanto que eu pago o ingresso e nem entro lá, porque fico ouvindo da rua. Eu sei. Um abraço, Pedro, canta aquela do Alho, Pedro. Obrigado pela janela, hein? Pensar no modo da minha vida melhorar. O rádio pagava pouco. A grana tinha que aumentar. Não, vamos parar com isso. Fala, vai tocar o telefone. Achei que ia até o fim, pô. Pedro, Gaúcha Mais vai
projetar e trazer alguns detalhes do que será anunciado às 4h30 pelo governador Eduardo Leite, o novo modelo para a gestão da pandemia no Rio Grande do Sul. 4h30 o anúncio oficial. Ao longo do Gaúcha Mais nós vamos trazer as linhas gerais do que será apresentado. O Eduardo Matos, nosso repórter, preparou um material especial sobre o impacto que vem causando nas atividades de delegados, advogados, juízes, promotores, o ataque hacker que ainda afeta os sistemas do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, do Judiciário Gaúcho. Nós vamos também conversar com o prefeito de Santo Ângelo. Os hospitais estão novamente lotados, os 2 na cidade. A região tem tido um número maior de casos de ocupação hospitalar. Aliás, o Rio Grande do Sul, Pedro, a gente vinha relatando até a semana passada queda, desde o pico lá em março, na ocupação dos leitos clínicos. E esta semana voltaram a subir. Desde segunda-feira, todos os dias, um pouco mais. Todos os dias aumentando o número de pessoas em leitos clínicos. Porque estão fazendo as outras cirurgias eletivas, não, que também COVID, usam clínico. Covid, Pedro. COVID, exclusivamente COVID. Só COVID. Mas as UTIs sim, as UTIs elas diminuíram o ritmo, mas ainda tem uma leve redução, e os hospitais sim estão atendendo outras especialidades que estavam de lado, porque a situação é melhor, muito melhor do que era em março. O Clínicas começou a fazer cirurgia eletiva de todos os jeitos. Mas é um sinal de alerta para algumas cidades do interior, e nós vamos falar aqui sobre os dados e a curva da pandemia no Rio Grande do Sul no momento, Pedro. Já vou te dizer o seguinte, pessoal que vai ver o Grenal, não se aglomere, tá? Tem RBS TV, pode ver na tua casa, tem Rádio Gaúcha, pode ouvir na tua casa, tá? Não precisa fazer bolinho, não precisa ir pro bar, não precisa ir para lugar nenhum, fique em casa. Olha aí essa notícia trazida aí pelo Leandro Stout, hein? Vamos deixar os hospitais mais vazios, vamos nos cuidar, não façamos aglomeração, vamos usar máscara, vamos usar o álcool gel, que aliás a Gimo tem colocado para nós aí, que é um negócio impressionante, o álcool 70 também. Enfim, vamos nos cuidar, gente. Tem Grenal, mas o futebol não pode ser motivo para que a gente encontre aglomeração e, por consequência, diminuir a possibilidade de saúde que nós temos aqui no estado. Tá bom, Alemão? Abraço, Pedro, e ótima narração para ti domingo. Muito obrigado. Então, Leandro Stout e Kelly Matos chegam em seguida com o Gaúcha Mais. Tchau. Fui.